Bom dia, irmão, irmã, frater e soror. Vamos começar na graça de nosso Senhor, né, Hashem, com mais uma escola dominical, né? Hoje comentando algumas coisas de Talmud, da tradição oral, a Torá oral, né? Com respeito à Bíblia, com respeito à Torá. Vamos falar de vários assuntos, né? Vamos, a grosso modo, vou fazer um resumo. Vamos falar de Eva, né? Primeiro, começar com Gênesis, né? Primeiro capítulo ali, né? Primeiros de Eva, 3, né? Capítulo 3. Depois vamos falar de uma coisa de testemunhos, né? As testemunhas, né? No processo judicial, no Sinédrio, no Sanhedrin, né? Do Talmud. Depois vamos comentar sobre o rei e a Torá, né? O rei usava uma Torá como amuleto, né? Onde que está escrito isso na Torá também, né? Vamos falar mais alguns outros assuntos, né? A questão dos saduceus, quem que eram os saduceus e modernamente quem que parece ser alguma coisa parecida com os saduceus, né? Nas religiões também. Vamos lá para então a serpente, a Eva com a serpente. Lá em Gênesis 3, Bereshit 3, né? E a serpente era astuta mais do que qualquer animal do campo feito pelo eterno Deus. E disse à mulher: acaso Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? É a pergunta, né? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis nele, para não morrerdes. Um detalhe aqui que passa batido em várias pregações, ensinamentos, né? É que não é só comer o fruto da árvore proibida, é tocar também. É também tocareis ali, né? Vê o detalhe ali no 3.3? O que o Talmud fala? Um comentário do Rashi, né? Então a cobra, ela empurrou a Eva, né? Fazendo encostar na árvore. Né? A cobra empurrou, porque a cobra antes era diferente, né? E Eva não morreu por tocar na árvore, então a cobra instigou a comer, né, dos frutos dessa árvore, né? Segundo Rashi. Então o que é a serpente aqui? Ela é uma instigadora à idolatria, né? Então, instigadora à idolatria. Idolatria, para quem não sabe, era punida com pena de morte, né, entre os judeus. Pena capital. Depois nós vamos ver sobre testemunhas, como funciona essa prova, né? E tem que ter mais juízes, né? Causas monetárias, poucos juízes, né? 3, e causas capitais, morte, 23 juízes. Dos quais acho que 13 tem que ser voto pela condenação, né? Então, já que puxamos o assunto das testemunhas para a prova, né? Vamos ver as testemunhas. Quem não pode ser testemunha, né? Quem não pode ser testemunha são jogadores de dados, pastores, agiotas, né? Cobradores de juros. Também quem teve um pecado, né? Pecado. Né, os juízes daí não poderiam ser, né, se tivesse pecado. Testemunhas, parentes também não, inclusive primos, né, parentes não só de grau muito próximo, mas acho que é até terceiro grau. Então, alguém ia perguntar, mas por que tem o pastor, né, se não tinha pastores na Bíblia, né? Não, é pastores que têm suas ovelhas pastando em terreno vizinho, então eles seriam uma espécie de ladrões. Os animais deles, eles roubam o pasto vizinho. Né? Então tem toda essa moral de quem pode ser e de quem não pode ser testemunha, né? Então, e daí as testemunhas podem ser desacreditadas por outras e podem ser, e como nós sempre lembramos, né, a testemunha no direito ali judaico, né, ela se fazer falso testemunho, né? Se nós pegarmos Deuteronômio 22 aqui, deixa eu ver se Deuteronômio 22, deixa eu ver se eu tenho marcado aqui. Daí
É interessante, porque não pode ter falso testemunho, né? Ele é punido com a pena que seria a pena da pessoa. Então, se a pessoa ia ter pena de morte, você fez falso testemunho, você vai ser condenado à pena de morte. Se for a condenação chibatada, por exemplo, você vai ser condenado à pena chibatada. Então, essa é a pena para o falso testemunho, para o mentiroso, né, na história toda aí. Outro que não pode testemunhar é adestrador de pombo. Mas que vai precisar criar pombo, o que tem de mal nisso? Não é o criar o pombo, é o pombo que ele é feito para competição, né? É como linha de galo, competições, ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro, entre aspas, roubando do outro, né? Então esse seria o proibido para testemunhar no crime, né? Olha o que o Talmud fala sobre saduceus. Lembra lá, né? Sempre você fala, né? Fariseus, saduceus, essênios, né? Samaritanos, né? Então a gente vê as situações judaicas ali de entendimento, né? Os saduceus foram uma seita herética na época do Segundo Templo, princípio da era mishnaica, que renegava a origem divina da tradição oral. Esse recusava aceitar a interpretação oral da Torá transmitida de geração em geração pelos sábios. Então, a tradição oral a gente já está vendo há algum tempo, né, nas minhas escolas dominicais, nos meus livros, né, Bíblia e Misticismo, Bíblia e Tradição Oral, Bíblia e Mistérios, Bíblia Esotérica, e mais recentemente Bíblia e Cabala, e a última, né, a face oculta da Bíblia, que a tradição oral é Talmud, é Zohar, né, e foi entregue também a Moshe, a Moisés, né. E esses grupos seitas, eles só querem a escrita, né? Só querem a Torá seca. E a Torá seca, ela não tem respostas, ela não tem a prática, né? Não tem, por exemplo, o Shabá, né? O sábado, para quem guarda, né? O sábado tem que ver no Talmud, tem que ver na Mishnah. Ele não tá como você vai guardar o sábado na Torá. Não tem como vai fazer, né? Sacrifício animal, não tem como, não tem detalhes, né, de como que é a crença. Então esses detalhes foram dados oralmente, boca a ouvido. E isso faz parte também da Torá, né? Então, é a Torá oral, é a tradição oral. E a Cabala também, né? Então, não é uma situação, por exemplo, inventada, humana, né? Muito pelo contrário, ela é tão importante quanto a própria Torá, né? A própria palavra. Então, tem mais outros detalhes aqui, deixa eu ver o que eu marquei. Do rei com o amuleto, né? Olha lá em Deuteronômio. Vamos dar uma olhada em Deuteronômio 17 e 18. E quando se sentar sobre o trono do seu reino, escreverá para si 2 cópias dessa Torá. Então tinha uma obrigação aos reis para escrever a Torá, né? Ele tinha que escrever, né? Escrever a Torá, ou pedir para alguém escrever, mas tinha que ser eles, né? Escrever. E daí eles levavam essa Torá na mão direita, como um amuleto, né? Isso está lá em Salmos. Né? Tem um salmo em questão, deixa eu só ver aqui que agora esqueci qual é, que diz que tem que levar né? Tem que estar com o Senhor e na destra, né? Na direita, né? Então a situação é essa, né? Porque a gente vê que se fala, por exemplo, da proibição, né? Na proibição de 16:8. Então, Salmos 16:8 tem a situação falando, isso era um costume desde dos reis, né? Então, a situação do que vai ter de amuleto é o problema, né? E não em si a situação aqui, ó. Consciente estou sempre da presença do Eterno, estando Ele à minha direita, nada poderá me abalar, né? Então, o rei, ele levava essa cópia e uma outra cópia ele deixava em casa da Torá. Ou, né, no seu aposento, como o Talmud fala aí, né? Então, fica pendurado no seu braço como um amuleto, né? Então, é muito interessante.
E claro, escrito em letras pequenas, né? Porque era pequeno, né? Por isso que era uma Torá de amuleto aí. Então, o amuleto em si não é problema. Mas é isso aí, pessoal. Vamos terminando mais uma escola dominical. Com a graça de Hashem, Deus Todo-Poderoso, né? Jeová. Até a próxima escola dominical. Estejam com Deus.